Muito bem, nós vamos agora para São Paulo, onde eu vou conversar com o economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api. Bernardo, bom dia, um prazer conversar com você, tudo bem? Bom dia, doutor Mário. Prazer é meu de conversar com o senhor e os ouvintes aqui da Rádio Metrópole. Deixa o doutor de lado e o senhor também, Bernardo. Bernardo, você é o mentor da PEC 45 do ano de 2019 sobre a reforma tributária. Eu queria que você explicasse essa PEC. E mais do que isso, Bernardo, por que que no Brasil se fala todo ano de reforma tributária e nunca se consegue fazer? Bom, aqui vai ser longo, acho que vai ser nossa conversa inteira aqui. Mas o fato é o seguinte: primeiro, quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem o que é um bom sistema tributário? Um bom o sistema tributário tem que arrecadar recursos para financiar a política pública. Essa é a função do sistema tributário. Agora, um bom sistema tributário consegue arrecadar recursos gerando o mínimo de distorção que prejudica o crescimento da economia e sendo o mais progressivo possível, ou seja, tributando mais os mais ricos e menos os mais pobres. O sistema tributário brasileiro ele falha em todos esses objetivos, todos. Ele é um sistema extremamente ineficiente, a economia brasileira perde muito do seu potencial de crescimento por conta do nosso sistema tributário, e, ao mesmo tempo, ele é bastante regressivo. Na verdade, pessoas mais pobres pagam até mais imposto que pessoas mais ricas no Brasil. Então, quando a gente fala em reforma tributária, nós estamos falando em várias categorias de tributos. Então, tem 5 categorias principais, eu acho que a gente teria que mexer em todas elas. Tributos sobre bens de consumo gerais, que quando são bem desenhados, são tributos sobre o consumo, tributos sobre a renda, tributos sobre patrimônio, tributos sobre a folha de salário e tributos regulatórios, inclusive cada vez mais importantes, tributos ambientais. A PEC 45, que é a proposta de reforma tributária que nós formulamos no Centro de Cidadania Fiscal, e que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi na Câmara, ela é uma PEC que trata da tributação do consumo, dos tributos sobre bens e serviços, do consumo de bens e serviços. Ela não trata de todo o escopo da reforma tributária. Por que nós fizemos isso? Porque era a discussão que estava mais madura e, do ponto de vista de crescimento, é a mais importante de todas. O que ela faz? Basicamente, o que ela faz é transformar 5 tributos muito distorsivos e muito ruins que a gente tem hoje no Brasil, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais. PIS e COFINS são tributos sobre receita, mas que pode ser cumulativo ou não cumulativo. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, esses 3 são federais. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação, e uma parte do serviço de transporte, que é estadual. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço Municipal. Por que esses tributos que nós temos hoje no Brasil são muito ruins? Eles são muito ruins por vários fatores. Primeiro fator, eles dividem a base de incidência. Então, por exemplo, o ICMS incide sobre mercadoria e ISS sobre serviço. Simplesmente, na hora que você dividiu a base de incidência, automaticamente você criou o que nós chamamos de cumulatividade, imposto que você paga e não recupera e que acaba prejudicando, onerando o investimento, acaba onerando exportação e o país cresce menos. É importante fazer a reforma porque um bom sistema tributário ele é extremamente simples. O Brasil é extremamente complexo. O melhor sistema de tributação do consumo do mundo é o que a gente chama de imposto sobre valor adicionado. Como é que funciona o imposto sobre valor adicionado? O imposto sobre valor adicionado é um imposto que em cada etapa do processo de produção e comercialização você tributa as vendas, mas recupera todo o imposto incidente nas aquisições feitas pela empresa para a sua produção. Então, todo o imposto que incidiu nos insumos você recupera. Então, por exemplo, se uma empresa vende 100 e comprou 50 de insumo e a alíquota do imposto é 10%, ela tem um imposto de 10 nas suas vendas, mas incidiu 5 nas compras dela. E a empresa paga só a diferença entre os 10 e os 5, ela recolhe 5 para o governo. E isso vai fazendo em todas as etapas, até chegar no consumidor final. No imposto com essas características, todo o imposto que foi pago antes, ele é recuperado nessa forma de crédito, esse imposto que você recupera do que foi pago antes. Então, no fundo,
A soma de tudo que foi pago em todas as etapas corresponde ao imposto incidente na última venda. Num bom imposto ao valor adicionado, você não tributa investimento e não tributa exportação. E tributa a importação, da mesma forma que você tributa a produção nacional. Como tudo que você produz ou importa num país só tem 3 destinos possíveis, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento. Então, na verdade, um imposto com essas características, quando você desonera exportação e investimento, você está tributando o consumo. Então, o IVA é um imposto que você cobra em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização, mas quem paga o imposto de verdade é o consumidor. E é bom que seja o consumidor, porque tributar investimento, a economia cresce menos, e tributar a exportação, você perde competitividade, a economia também cresce menos. O bom IVA, o melhor IVA do mundo, ele tem algumas características. Ele tem uma base ampla, ele incide sobre todos os bens e serviços, inclusive os intangíveis, que são cada vez mais importantes na nova economia, tipo cessão de direito, licenciamento de direito. Ele tem um crédito amplo, tudo aquilo que você usa na atividade produtiva, você recupera o crédito. Ele tem uma devolução rápida de crédito. Se um exportador, por exemplo, comprou um insumo que veio tributado e exportou sem tributação, o governo tem que devolver rapidamente esse imposto para o exportador. E, finalmente, ele tem que ser o mais homogêneo possível. As regras mais simples possíveis. Os melhores IVAs do mundo não tem nenhum benefício fiscal nenhum e tem uma única alíquota só para tudo, para todos os bens e serviços. Por quê? Porque toda vez que você tem mais de uma alíquota, você começa a ter o problema da classificação. E quando você tem o problema da classificação, tem contencioso, você tem um custo maior para pagar imposto, inevitavelmente. E isso acontece em todos os países, não é só no Brasil. Então, o que a gente propõe na PEC 45 é migrar desse modelo muito distorsivo que a gente tem no Brasil para esse modelo ideal que a gente tem no mundo. Quais são as consequências disso? O que significa? Significa um único imposto sobre bens e serviços, uma única alíquota para todos os bens e serviços, regras extremamente simples. Tudo que você vende é tributado, tudo que você compra você recupera o imposto. É extremamente simples as regras. E, ao fazer isso tem uma série de consequências. Tem uma simplificação enorme do sistema tributário. O Brasil é o campeão mundial em complexidade para pagar imposto. Você tem uma redução muito grande do contencioso tributário, que no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo. Tem um estudo divulgado recentemente do INSPER, que estima em 73% do PIB o contencioso tributário no Brasil, quer dizer, matérias em litígio entre os contribuintes e o fisco, na esfera administrativa e judicial. Terceiro, você desonera exportações e desonera investimentos, isso faz a economia crescer mais. E quarto, você corrige uma série de distorções que fazem a economia brasileira se organizar de forma muito ineficiente. E esse é provavelmente o fator mais importante de todos, que é o mais difícil de entender, mas é o mais importante de todos. O que significa eliminar essas distorções que fazem a economia se organizar de forma ineficiente? Eu vou dar só um exemplo, mas eu podia passar horas aqui dando exemplos iguais a esse. Pensa numa empresa, no mundo sem imposto. Uma empresa vai montar um centro de distribuição. Onde ela vai montar o centro de distribuição? Ela vai montar o centro de distribuição onde o custo de logística dela é o menor possível. Tá certo? Quer dizer, onde ela gasta menos para poder levar o produto até o consumidor final. Aqui no Brasil, os centros de distribuição são todos montados, todos não, mas a grande maioria, onde você tem o melhor benefício fiscal. E o que acontece? A empresa reduz custo, porque ela tem um benefício fiscal, mas ela aumenta o custo de logística. Você gasta mais capital, caminhão, estrada, combustível, e gasta mais trabalho de caminhoneiro, para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final. Então, aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, do ponto de vista do país não faz sentido. Eu estou gastando mais capital e mais trabalho para fazer a mesma atividade produtiva. Bom, vou finalizar agora, só para vocês terem uma ideia, você corrigir todas essas distorções, se você aprovasse essa mudança na tributação do bem e serviços na forma proposta na PEC 45, o resultado seria, segundo um estudo do economista Braulio Borges, um aumento de 20 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil em 15 anos. Nós estamos falando que, por conta dessas distorções, os brasileiros são 20% mais pobres do que poderiam ser por conta das distorções no sistema tributário. É disso que nós estamos falando.
Os efeitos não são todos imediatos, eles demoram um pouco para aparecer, de fato, o grosso dos efeitos aparece nesses 15 anos, tem um efeito residual depois, mas o efeito é muito grande. E esse é o motivo pelo qual a gente precisa fazer essa reforma da tributação de bens e serviços. Tem outras agendas, a reforma da tributação da renda é muito importante, tem que melhorar tributos do patrimônio, temos que discutir tributos ambientais no Brasil, acho que isso é uma coisa importante na agenda, mas do ponto de vista de crescimento e da qualidade de vida média dos brasileiros, a reforma mais importante é essa reforma da tributação dos bens e serviços. Nesse caso, qual ente federativo seria o órgão arrecadador? Tá, esse é um ponto importante. O modelo que nós construímos na PEC 45, nós estamos falando em juntar tributos federais, estaduais e municipais num único imposto, que é um imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é um imposto do tipo IVA, é um imposto do tipo valor adicionado. Esse imposto ele seria arrecadado de forma centralizada por uma agência tributária interfederativa. Essa agência tributária interfederativa ela seria gerida conjuntamente pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, no fundo, o imposto ele seria um imposto que seria simultaneamente federal, estadual e municipal. O que nós estamos propondo, e essa agência tributária, ela arrecadaria o imposto e distribuiria a receita para cada um dos entes. E pelo princípio do destino, que eu esqueci de falar, que é uma característica importante do IVA, que em toda operação o imposto pertence, entre estado, por exemplo, e pertence ao estado de destino. E isso é importante, porque é um imposto sobre consumo. Quando se tributa na origem, você está tributando a produção e não o consumo. Essa agência tributária interfederativa faria essa distribuição para o ente do destino automaticamente. O que nós estamos prevendo na proposta é que a alíquota do imposto vai ser uma só para todos os bens e serviços, mas cada estado, cada município e a União teria direito de fixar sua alíquota acima ou abaixo dessa alíquota, de uma alíquota de referência, que é a que mantém a carga tributária atual. Nós estamos propondo uma transição em 10 anos, quer dizer, 2 anos é um período de teste, e a transição mesmo em 8 anos, em que os tributos atuais a alíquota deles vai sendo reduzida depois desse período de teste em 8 anos, e esse modelo permite você manter a carga tributária totalmente constante. Porque, então, nesse processo, a gente define uma alíquota de referência federal, uma estadual, uma municipal, que são adotadas automaticamente. É a alíquota que vale se o Estado, o município ou a União não definirem uma alíquota diferente. Essa alíquota de referência, ela garante a manutenção da carga tributária no nível atual. Infelizmente, a situação fiscal do Brasil não dá para reduzir a carga tributária de imediato, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que aumente a carga tributária. E a gente deixa a liberdade de cada ente da federação poder gerir a sua arrecadação, aumentando ou reduzindo a alíquota. Tem uma coisa muito importante, esse é de fato um imposto sobre o consumo. Se um Estado aumentar a alíquota em 1%, o preço ao consumidor no Estado sobe 1%. É importante a gente entender isso. Agora, o consumidor é o eleitor. E se você fizer isso e falar, não, mas eu vou usar esse dinheiro para fazer uma ótima política de segurança pública, pode ser que o consumidor eleitor concorde e ache que tenha sido bom para ele essa mudança. Pode ser que não. Ele, pelo menos, vai dar transparência sobre o quanto custa para o consumidor esse tributo e o que está sendo feito pelo governo com esses recursos que está arrecadando. Hoje, o governo arrecada e ninguém sabe quem está pagando a conta. O consumidor está pagando. O consumidor está pagando, mas ele não sabe quanto ele está pagando. É impossível no Brasil se saber de fato quanto você está pagando em qualquer mercadoria ou serviço que você está adquirindo. Tem uma lei que manda publicar na nota lá o imposto estimado na nota fiscal, mas é tudo chutado. Posso lhe garantir que não vale nada aquela informação que aparece na nota. E nós não temos o hábito também de olhar. Agora, Bernardo, me conte uma coisa. Entre as resistências seculares é exagero, né? Para aprovação de uma reforma tributária decente no país, estaria o medo da perda do poder por parte de governadores e prefeitos. Dentro de uma proposta sua, por exemplo, como um Estado poderia aumentar a alíquota do imposto, já que ele seria um imposto nacional? Ele poderia aumentar a alíquota, primeiro, é para todos os bens e serviços, não pode fazer diferenciação, e nesse processo, se o Estado aumentar a alíquota, isso não afeta em nada a localização da produção. Porque se o produto for produzido no próprio Estado, ou for produzido em outro Estado, como a gente tem um princípio do destino, o imposto sempre pertence ao Estado de destino, no fundo, é indiferente onde o bem ou serviço é produzido,
quem está pagando a conta é o consumidor. Esse é um ponto importante da gente entender. Se aumentar a alíquota 1%, quem está pagando a conta é o consumidor do Estado que está pagando. Então, isso não serve como instrumento para fazer essa política de atração de empresa que a gente tem hoje, que a gente chama de guerra fiscal. Não serve. O que a gente está propondo no lugar dessa política atual é criar um fundo de desenvolvimento regional. É transferir dinheiro para os estados mais pobres, não todos os estados mais pobres, para que eles possam, usando esse dinheiro como recurso orçamentário, fazer sua política de desenvolvimento regional. E é uma política muito mais eficiente do que os benefícios que a gente tem hoje. Então, vou dar um exemplo. Hoje você tem benefício, e, primeiro, o benefício basicamente de ICMS, basicamente só beneficia indústria e centro de distribuição. Tá certo? Então, suponha que um estado tem vocação para serviços. Ele pode ter vocação para turismo, pode ter vocação para indústria de software. Quero desenvolver uma indústria de software no meu estado. Hoje você não consegue dar benefício para isso. Tá certo? Então, você não consegue explorar a sua vocação. Segundo, no começo, os benefícios fiscais, de fato, eram usados mais pelos estados mais pobres. Hoje, generalizou. Todos os estados dão benefício fiscal. Todos. E, portanto, esse instrumento de benefício fiscal perdeu função como política de desenvolvimento regional. E, geralmente, o Estado dá benefício para atrair empresa que não tem vocação para ir para o Estado. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, o meu estado, São Paulo, dá benefício fiscal para frigorífico, que se não fosse o benefício estaria onde está o boi, provavelmente lá no Centro-Oeste. Eu tenho lá um estado do Centro-Oeste que dá um benefício para uma montadora, que se não tivesse benefício, talvez estivesse em São Paulo, tá certo? Só que pode ser até que o frigorífico gere mais emprego do que a montadora, tá certo? Eu simplesmente fiz um jeito em que, na verdade, o frigorífico está no lugar errado, a montadora está no lugar errado, e no final, os dois estados que deram benefício não ganharam nada. Eles só perderam receita. Eles não ganharam absolutamente nada com esse processo. E o país perdeu, porque eu aumentei o custo de levar o boi de lá para cá e o carro de lá para cá e as peças de lá para cá. Eu aumentei o custo de logística desse processo por conta desse benefício fiscal. Então, a nossa proposta é criar esse Fundo de Desenvolvimento Regional. A gente tem, na última redação, que ainda nem é pública, do Centro de Cidadania Fiscal, a gente propõe que 5% da parcela federal do imposto sirva para financiar, pelo menos 5%, sirva para financiar isso. Pelas nossas contas, para os estados mais pobres do país, isso é inclusive mais poderoso do que os benefícios que eles têm hoje, dá um efeito melhor do que os benefícios que ele tem hoje, e o estado vai explorar a sua vocação. Se quiser, vai investir em qualificação de trabalhador, vai investir em infraestrutura. Se quiser investir, financiar, subsidiar o investimento de uma empresa, também pode subsidiar. Mas o efeito final é que a gente tem uma política de desenvolvimento mais eficiente, com um custo menor do que aquela que a gente tem hoje, e a economia se organiza de uma forma mais eficiente, o país cresce mais. Então, a gente propõe mudar a forma de fazer políticas de desenvolvimento regional hoje. Então, o senhor tem razão, sim, os governadores perderiam o poder de dar benefício fiscal, mas receberiam um instrumento melhor e mais poderoso de desenvolvimento do que os benefícios fiscais que têm hoje. Então, uma coisa importante, Mário, é que eu acompanho essa questão de reforma tributária desde a Constituinte. A primeira proposta de reforma tributária, aliás, a gente perdeu uma chance enorme de fazer uma boa mudança do sistema tributário na Constituinte. A gente, infelizmente, manteve o sistema anterior. Desde lá para cá, já se discutiram várias vezes várias reformas tributárias. O maior problema que a gente tinha em todas as discussões era a posição negativa de alguns estados, que bloqueavam a discussão. Hoje, todos os estados estão apoiando uma proposta de reforma tributária parecida com a PEC 45. Que acaba com o ICMS, substitui por um IBS, que não tem benefício fiscal, tem a tributação do imposto no destino. Todos os secretários de Fazenda estão apoiando uma reforma tributária com essa característica. Isso é uma novidade na discussão política da reforma tributária. Então, a sua pergunta, por que nunca avançou, uma das razões, que foi a resistência dos estados, hoje aparentemente está superada. Tem essa discussão do tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ter que ser financiado pela União, mas acho que é uma discussão que é perfeitamente possível de se encontrar uma boa solução. Tem outras reações? Tem, mas acho que aquilo que bloqueou a discussão da reforma tributária no passado, hoje está bem equacionado. Você tem esperança, Bernardo, de que no futuro próximo seja aprovada essa PEC? Eu tenho sim. Eu acho que a gente amadureceu muito a discussão. Acho que hoje a gente tem um texto de referência que
com ajustes, claro, para poder viabilizar politicamente, eu acho que é factível. Se vai ser nesse governo ou vai ser no próximo, eu não sei, não posso lhe dar garantia com certeza. Mas eu acho que entre esse governo e o próximo governo, a chance de aprovar uma boa reforma tributária é muito grande. Valeu, Bernardo. Olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente volte a conversar outras vezes. E sucesso aí para esse trabalho. Vamos ver se a gente desencava essa reforma tributária decente. Tá bom, muito obrigado, Mário. Eu agradeço muito. E só dizer, quem ganha com uma reforma dessas é o Brasil. Todos os brasileiros ganham se ela for aprovada. Tá bom? E, no fundo, todos os setores ganham. Mesmo aqueles que acham que perdem. Quando se faz a conta, todo mundo ganha. Muito obrigado, então. Valeu, Bernardo. Até mais. Valeu, Bernardo Api.